Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião número 7. Foi me consultar? Você não é para ser menor. Nossa, lá no pesão não vai ficar. Tem que estar perdendo assim. Não, mas injeção zona, isso aí não canta nada. Pior que Tem um microfone aberto, hein? Professores. Então, reunião número 7. Hoje a nossa pauta é Cineclube como estratégia de aprendizagem. Essa é a jornada 2 de 2025, que vai do dia 30 até o dia 4/7. 30/6 a 4/7, quando deve ser feita a entrega do portfólio, né? Deixem aberto já o portfólio, professores, para durante a reunião e nós preencher ele já, né? Hoje o portfólio, sim? Eu entreguei meu portfólio, não sei se o professor recebeu, se deu uma olhadinha? Não olhei ainda, mas pode ter certeza que vamos olhar ele, sim. E daí, se tiver alguma coisa errada, o professor vai me devolver? Eu vou corrigir e vou devolver daí. Tá, Sim, obrigado. vai ser feita a correção. O portfólio de hoje, para quem ainda não preencheu, né? Ele é apenas de alternativas lá. Você vai colocar um X na resposta correspondente. Estar presente é importante, mas participar é essencial. Sempre nós pedimos que deixe a câmera aberta, né, para a sua participação no grupo de estudo. E a sua presença será confirmada desta forma, conforme previsto no material do cursista. Sugerimos também que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente por um computador. Esse acesso pelo computador ele é para melhor vivência dos materiais da formação. Sempre é bom lembrar, né? Todos de câmeras abertas, então vamos lá. Cronograma da jornada. Hoje, a semana 30/6 a 4/7, como eu falei. Reunião 7, Cineclube, como estratégia para a aprendizagem. Então, temos aí essa última reunião antes da colocação do portfólio, né? Entrega da atividade até o dia 4/7. Os objetivos desta reunião número 7, Cineclube. Então, apresentar a estrutura e o funcionamento de uma sessão de cineclubista. Utilizar a estratégia do cinema para a aprendizagem. Refletir sobre a recomposição da aprendizagem a partir da aula 30 do 9º ano
e do descritor HD28, identificar teorias e ideologias que influenciaram os processos históricos em diferentes temporalidades. Então, esses serão os objetivos dessa aula, desta reunião. Nossa agenda: acolhimento e início de conversa, 10 minutos, fundamentando a prática, 15 minutos, por dentro da aula, 10 minutos. Vivência e compartilhamento, em torno de 35 minutos. Queremos te ouvir, preenchimento do formulário já no final da reunião. E mais um formulário para concluir, 5 minutos finais. Nosso acolhimento, então. Professor, vamos assistir e refletir a partir do trecho da série Cidade dos Homens. A independência brasileira está diretamente ligada aos acontecimentos da Europa do século XIX. Napoleão queria conquistar a Inglaterra. Professor, o que é Xi? Não é X, gente. Vocês estudaram isso na aula passada, é 19, agora de romanos. Napoleão atacou a Inglaterra pelo mar, mas perdeu na Batalha de Trafalgar de 1805. Morreram os quantos, professor? Quantos morreram não interessa. Vamos continuar a aula. Ele percebeu... Oi. O que tem a ver os romanos com isso aí? Não tem romano nenhum. Ele percebeu que era muito difícil conquistar a Inglaterra, que é uma ilha. Napoleão era romano, não é? Não, Napoleão era francês. Ele conquistou quase toda a Europa, menos a Inglaterra e a Rússia. Troca. Que armas eles tinham, professor? Deixa eu terminar a aula, querido. Ele percebeu que era muito Era difícil. Ruger, oitão, pistola, fuzil, 762, AR-15, pistol Não Uzi. tinha nada disso, Nem né? ponto 30. Não tinha nada disso. Troca, gente. Então, o que ele fez? Ele proibiu todos os outros países de fazerem comércio com os ingleses, inclusive os portugueses. E inclusive os romanos também. Esquece os romanos. Não tem romano nenhum nessa história. Napoleão era francês. Ele queria conquistar a Inglaterra, mas não conseguiu. Dona Maria, rainha de Portugal, ela era doente, chamada de Maria Louca. Não, porque ela ficava gritando pelo palácio, feito uma maluca. No dia 29 de novembro de 1807, ele vem para o Brasil e de uma esquadra de 36 navios com 15 mil pessoas, entre nobres funcionários de alto escalão. Pra que 15 mil pessoas? Pra salvar a coroa, pra vir sair de Lisboa para o Isso Brasil. tudo só por uma coroa? Gente, posso dar aula? Eu posso dar aula. Dá licença. Calma aí. Peraí, tem um passeio. Tem um passeio. Tá, tem mais um slide, passa aí. Essa aqui, ó, é a coroa portuguesa. É uma das que tem lá em Petrópolis, tá legal? A gente vai assistir, vai ver isso aí de pertinho. Gente, é R$6,50 de cada um. Tem que trazer autorização do pai e da mãe. Bom dia, bom dia. Dá pra gente ter uma aula hoje? Quem lembra, gente, da aula passada? O que eu falei na aula passada? Isso, fora o passeio eu dei uma aula. O que vocês lembram da aula? Os romanos, professor, aqueles que queriam brigar com os gregos, só que os gregos eram mais inteligentes. Os romanos... Chega! Gente, não vai ter mais passeio nenhum. Vocês não sabem nada. Pra que vamos pro passeio? Eu devolvo o dinheiro. Eu também. Professora, Oi. se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio e ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui é o Morro Vizinho. E ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o Morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendia bagulho para todas as regiões. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os ingleses ficaram boladão e deram couro nesse filho da puta na Batalha de Trafalgar. Primeiro, ele
invadiu o morro dos espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o morro do alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegado dele tomar conta. Porque era muita boca pra ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era lá, os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o morro de Portugal. E Portugal, o jeito dela era fugir. Pra onde? Pra aqui, professora, pro morro da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande, aqui o continente é maior. Aí o jeito era os portugueses pedir ajuda para os ingleses. Pra quê? Ué, pra salvar a coroa deles. Salvar a coroa? Como que eles fizeram pra salvar a coroa? Ah, parceiro, aí eu já não lembro mais não. Deixa que daqui eu continuo. Tá. Valeu, professor. E aí, professores, alguma coincidência aí nesse vídeo com a sala de aula do dia a dia? Tem uma pergunta aqui, professor: se história é feita de narrativas, memórias e interpretações, como o cinema pode se tornar uma ferramenta para contar, questionar e ressignificar essa história em sala de aula? Agora é com vocês, professores. Esse vídeo aí, professores, é um trecho da série Cidade dos Homens. Ele... Pode falar, professor. Então, eu uso bastante os filmes, né, na área de história. E outro dia eu até passei da 1917, que mostra as trincheiras, né? E peço para eles fazer uma resenha. A gente trabalha muito com filme, assim, as Cruzadas, né? Troia, bastante. Sim. Acho que é Que bom, que importante, interessante. né? Sim, com certeza. Que nem essa Cidade dos Homens, e que revela de forma divertida e crítica, né, os desafios do ensino de história em Sim. contexto escolar. E é bom que é divertida, né? Aprende divertindo. Divertido, onde as realidades culturais e sociais dos alunos nem sempre dialogam diretamente com os conteúdos tradicionais, né? A linguagem, a maneira deles entender, né? Então, essa confusão dos estudantes, suas perguntas desconectadas e a tentativa de traduzir os fatos históricos para a sua própria vivência demonstra um movimento espontâneo de ressignificação do saber. Então, assim, quando assume a palavra, aí a acerola, né, assume a palavra, ela cria uma narrativa que conecta os conflitos napoleônicos às disputas territoriais dos morros, trazendo o conteúdo para a sua realidade. Então, esse movimento, embora carregado de impressões históricas, é extremamente potente do ponto de vista pedagógico, porque mostra que os alunos pensam, interpretam e buscam sentido no que aprendem, a partir das referências que conhecem. Então, ao utilizar um filme como instrumento para a aprendizagem de história, a imagem que a narrativa audiovisual devem ser usadas não apenas como ilustração, mas como um recurso que provoca o pensamento, estimula a reflexão, a criticidade e permite ao aluno se reconhecer como sujeito na construção do saber histórico. Então,
Aqui, em resposta a essa pergunta, professores, que está no slide, foi colocado assim, ó, o cinema é uma ferramenta importante no ensino de história, porque transforma narrativas em experiências visuais, emocionais e sensoriais. Ele permite que os alunos compreendam os contextos históricos de forma mais concreta, além de estimular a reflexão crítica sobre cada histórias que são contadas, né? Então, assim, o cinema ajuda não só a conhecer o passado, mas também a questioná-lo e ressignificá-lo, né, a partir das realidades e vivências dos estudantes. Para início de conversa, professores, vocês sabem o que é um cineclube? Utilizem os emojis para responder. Sim, sim, não, não. Legal. Muito bem. Valéria, professora Valéria levantou a mão. Não, professor, só assim, uma observação, que às vezes acontece também quando não há essa compreensão ali do aluno da forma, vamos dizer, traduzindo para a linguagem deles, né? Para ficar de mais fácil compreensão, quando o aluno não faz isso, às vezes a gente tem que se utilizar também desse modo, às vezes não sem usar muita gíria, mas usar umas palavras dentro do possível, claro, né? Para às vezes meio que traduzir uma linguagem mais simplificada, dependendo do trecho do filme aí, como foi feito um recorte, né? Claro, a contextualização, a linguagem mais comum do dia a dia ajuda muito, né? Eles entenderem. Perfeito. Então, um cineclube. Um cineclube é um espaço de encontro para apreciadores de cinema, que se reúnem regularmente para assistir e discutir filmes. Tem origem na França, na década de 1920, sendo um espaço de educação e formação cultural. Então, o cineclube ele surge aí na década de 1920, na França, e o que tornou-se um importante polo de educação estética e do pensamento nas décadas posteriores. Vários cineastas importantes na cinematografia mundial, eles tiveram como espaço de formação os cineclubes. Os cineclubes também deram origem à crítica de cinema, sendo que revistas importantes foram criadas por cineclubistas. A princípio, verifica-se que os clubes de cinema possuem uma finalidade educativa e formativa, cabendo dedicar uma reflexão especial sobre como são produzidas as relações de aprendizagem no interior da prática do cineclube. Que temos tem aqui a revista, por exemplo, Cahiers do Cinema, criada por cineclubista.
Então, o que é preciso para criar um cineclube na escola? Aqui tem um tutorial, videozinho curto. Professor, você já participou de uma sessão de cineclubista? Conte-nos como foi sua experiência aí logo após o vídeo, essa será a pergunta. Bem-vindo ao terceiro vídeo tutorial do Educativo Tela Brasil. Neste vídeo, vamos tratar de alguns aspectos técnicos e conceituais para que você possa montar um cineclube na sua escola. O primeiro passo é encontrar um espaço adequado para montar o seu cineclube. Se você tiver à sua disposição uma sala que possa funcionar só como cineclube, incrível. Mas se isso não for possível, você pode improvisar um espaço qualquer. Caso você improvise, use a sua criatividade para deixar o ambiente bem confortável. Também é preciso pensar numa programação para o seu cineclube. Você pode realizar mostras de cinema com sessões semanais, quinzenais ou até mesmo mensais, selecionando temas do seu interesse. Você pode, por exemplo, realizar uma mostra de algum diretor de cinema importante. Pode exibir filmes que se passem no mesmo período histórico ou que tratem de um mesmo tema. Após ter selecionado a sua programação, é hora de pensar na projeção dos filmes. A exibição pode acontecer numa televisão ou projetor, conhecido também como um data show, através de um aparelho de DVD ou até mesmo um computador. Os programas mais recomendados para reproduzir um vídeo em seu computador são Windows Media Player, VLC e o Real Player. Caso você tenha apenas uma televisão com DVD, apague as luzes e aperte o play. Caso tenha um projetor, coloque um espaço estratégico na sala. Posição e altura corretas evitam que o filme seja interrompido por alguma sombra indesejável. Ligar seu aparelho de DVD ou seu computador no projetor ou até mesmo na televisão é muito fácil. Agora é só ajustar alguns detalhes do seu projetor. Lembre-se de ajustar a janela do seu projetor de acordo com o formato do filme que será exibido, 16:9 ou 4:3. Usando uma TV ou um telão, é importante que você tenha um cuidado especial com o som. O ideal é ter um aparelho home theater. Caso você não tenha, um aparelho de som caseiro pode resolver essa questão. Um cineclube pode levar o audiovisual para a sua escola e até mesmo para o seu bairro, com sessões abertas para toda a comunidade. Por isso, é fundamental que você pense na divulgação do seu cineclube. Mais que um espaço para exibição de filmes, um cineclube deve ser um espaço para debates, palestras e atividades em grupo. Tente criar um ambiente que favoreça o livre debate e a criatividade dos seus alunos, respeitando sempre os pontos de vista e o universo de referência de todos.
Então, professores, me contem, você já participou de uma sessão cineclubista? Conte-nos como foi a experiência. Acho que a gente sempre faz uma prática desse tipo, só não levamos, a gente não tem esse nome, né? Mas essa atividade é bem comum, principalmente nas aulas de história. Uhum. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar, quando vou trabalhar os regimes totalitários, eu sempre uso o filme A Onda. Aí eu já tenho baixado no pendrive, já providencio, então, como trabalho com o nono ano, eu sempre faço essa prática nas minhas aulas, né, quando eu vou trabalhar esse conteúdo. Exatamente. A professora já usa, então, o parecido aí Não, com o cineclube, então. sim, não com muita frequência, mas sempre que possível, utilizo. Sempre que possível. Uhum, E certo. a escola que eu trabalho, então a gente já tem o projetor na sala, então fica mais fácil, mas quando precisa também usamos a biblioteca. Certo. Qual que é a sua cidade, professora? Eu trabalho em Terra Roxa, aqui pertinho de Guaíra, Terra quase Roxa. divisa com o Paraguai, sim, E na divisa aí, fronteira. bem na divisa, sim. Legal, muito bem. Mais alguém já participou de um cineclube? Professor, eu ergui a mão Sim. ali, tá? Ah, sim, professora. Desculpa. Professora Lúcia. Professor, então, há muitos anos atrás, eu acho que não fazia muito tempo que eu tinha me formado em História, eu tinha um colega na faculdade, ele era, assim, uma pessoa extremamente estudiosa. Ele já tinha feito letras, daí ele também estava terminando História. E ele era, assim, bastante envolvido aqui com a UniOeste em Rondon. Ele trabalhava no CPDAO, tudo que tinha ele se envolvia. E uma vez ele fez o clube, assim, de cinema. Ele fez, assim, tipo, era tipo um curso que o pessoal se reunia no sábado. E eu fui umas 2, 3 vezes. E um dos encontros me marcou porque ele passou assim, ele montou vários trechos de filmes sobre o Holocausto. Foi muito bacana, assim, porque ele pegou ali no bem pesado mesmo. Daí, assim, depois que ele pegou assim também bastante relatos, depoimentos, filmes que trabalhavam assim, alguns documentários que agregavam aos filmes que ele estava trabalhando. E daí, no final, depois que teve a discussão, ele passou alguns livros também, assim, que já estava, assim, com marcadores de texto, com alguns trechos, que inclusive a gente tinha visto no filme. Foi muito bacana, assim, e assim, eu acho que não tinha ninguém ali que não chorou durante esse dia, né, esse encontro. E agora, ele é uma pessoa, assim, que ele deixou uma marca muito grande aqui em Rondon, né? Como professor e tal. Ele foi vereador. Ele faleceu esse ano. Nossa. Ele teve um problema, nem sei tudo que ele teve. Ele ficou acamado bastante Uhum. tempo, mas assim, o tempo que ele viveu e que eu conheci ele, assim, foi uma pessoa que ele só se importava com conhecimento, e estudar e ele me ajudava muito nas aulas de história, a fazer trabalhos, e enfim. E essa questão do clube lá na universidade, foi ele que criou esse projeto. Foi a experiência que eu tive, assim, em clube, né, participando. E na sala de aula, sempre que daí eu passo algum filme, às vezes eu não consigo passar todo o filme, mas eu passo algumas partes, né. Tem, como a prof falou ali, que ela sempre passa a onda, né, cada professor eu acho que tem as suas preferências, né. Então você pega aquilo que dá certo e você continua trabalhando sempre o mesmo filme, né. Eu já tenho filmes que eu trabalho, assim, já faz mais de 5, 6 anos, o mesmo filme.
e porque eu acho que o filme contribui muito, e eu acho, assim, que o filme, ele não é só memorizar o conteúdo, mas eu acho, assim, que tem aquela questão de empatia, tipo, passa um filme de uma Segunda Guerra Mundial, né, vai ter empatia do aluno ali, né, com toda aquela situação, mexe com a emoção dele, e eu acho que isso faz com que ele realmente, né, guarde o conteúdo ali, com mais facilidade, às vezes, do que um próprio texto, uma leitura. É isso, professor. Perfeito, professora Lúcia. Qual cidade que é, professora? Eu moro em Marechal Cândido Rondon. Marechal Rondon. Sim. Maravilha, show de bola, eu gostei muito. Esse professor não deve ter gravado esse cineclube, algum vídeo, Eu não sei, algum mas material? pois é, talvez na faculdade, porque a universidade é aqui, né, a UniOeste. E eu acredito, ele era muito envolvido aqui na UniOeste, inclusive ele fez concurso, ele passou no concurso de história, ele assumiu como professor de história, e depois, com o tempo, ele entrou na política, ele era, assim, uma pessoa defensora, sabe, de várias causas, assim, então ele ganhou como vereador, ele foi o vereador mais votado em Marechal Cândido Rondon, e ele não conseguiu terminar o mandato dele, porque ele não suportava as corrupções que tinha aqui no meio, né, então ele desistiu da profissão de professor, ali, Sim. para assumir a política, mas depois a política decepcionou tanto ele, que ele não terminou o mandato dele, ele saiu. Ele mesmo saiu da política. E, enfim, ele estava trabalhando, assim, ele estava trabalhando, assim, tipo uma terapia, ele estava em terapia com as pessoas, assim. Eu encontrei ele algumas vezes, inclusive ele me deu o cartão, eu tenho esse cartãozinho dele até hoje, ele estava trabalhando com terapias, mas ele era uma pessoa, assim, que ele era envolvido ele defendia, sabe, as mulheres, ele era um defensor eu falo das causas pequenas, uma pessoa que marcou bastante a nossa cidade aqui. E ele era historiador, igual nós. Igual nós. Que maravilha. Gostei muito de saber desse professor. Eu vou ver se eu consigo, professor, o Facebook dele, o link, daí eu mando lá no grupo. Sim, com certeza, professora. Faz isso para nós. Tá, obrigada. Vamos gostar muito. Obrigado. Professora Professor, Juliana? Sim? eu também, eu gosto bastante de trabalhar com filmes, né? Porque é uma coisa que os alunos gostam também, né? Principalmente falar das guerras e tal. Mas eu não tinha, assim, né? Conhecimento que seria um cineclube. Cineclube, então, é diferente de você passar um filme e relacionar o conteúdo a isso? Isso, nós vamos ter um trabalho daqui a pouco, no nosso Mão na Massa, aí, ou no Em Ação, né? Aí a gente vai pôr na prática esse cineclube. Tá ok, professor? Mas é por aí. Não vou dar spoilers dos acontecimentos. Vamos lá. Então, ao montar um cineclube, alguns aspectos são importantes. Temos aí o espaço e equipamentos adequados, planejar uma programação de exibição, respeitar a estrutura da sessão cineclubista, tipo a apresentação, a exibição e o debate. E fazer uma boa divulgação para a comunidade escolar. Então, eu vou pegar cada item desse. Primeiro aí, espaço e equipamentos adequados. Então, o ideal seria ter uma sala específica para exibição e com cadeiras que tragam um pouco de conforto, né? Pode ser o auditório da escola, a sala de vídeo, enfim, um espaço que permita um conforto mínimo e equipamentos que permitam uma boa qualidade de imagem e som,
como projetores e caixas acústicas, por exemplo. Se for um pequeno grupo, pode ser um Educatron, né, por exemplo, pode resolver o problema. O item 2 aí, que é planejar uma programação de exibição, a programação do filme deve ter um propósito. Na escola, devemos privilegiar a cultura e a educação, por isso a escolha dos filmes devem ter um contexto pedagógico. A programação pode ser pensada pelo professor junto com os seus alunos. Dessa forma, despertará o interesse deles ao fazer parte do planejamento das sessões. Sempre antes da sessão, é interessante indicar um texto para leitura sobre o filme. Pode ser um capítulo de um livro, um artigo da internet, uma reportagem, enfim, algo que traga um conhecimento sobre o filme que será exibido. O item 3 aí, respeitar a estrutura da sessão. Então, essa estrutura da sessão cineclubista, ela tem a apresentação, a exibição e o debate. Essa estrutura tríade, né, foi criada por André Bazin, cineclubista e crítico do cinema francês. Consiste que, diferentemente do cinema, onde as pessoas buscam entretenimento, um cineclube vai além, ao propor uma apresentação antes do filme, seguida da exibição e finalizando com um debate entre os membros. É no debate que o conhecimento é ressignificado e construído. E, por fim, fazer uma boa divulgação para a comunidade escolar. Se o cineclube for na escola, divulgue as datas das sessões em murais, redes sociais, enfim, os estudantes precisam saber sobre a atividade da programação e quando que ela será realizada. Tranquilo até aqui? Fundamentando a prática. Então, aqui, conhecendo a estrutura de uma sessão cineclubista, como eu falei antes, então, a apresentação, exibição e o debate. A apresentação é o momento onde o mediador da sessão, ele apresenta o filme. Traz dados técnicos de produção, sinopse, recepção da crítica. O ideal é que seja um momento breve, de 5 a 10 minutos, para o mediador fazer essa apresentação, apenas para contextualizar o filme para os participantes, sem grandes revelações do enredo e desfecho. Os spoilers, né? Cuidar para não contar o final do filme, o começo, meio, fim do filme, né? Para não perderem a expectativa da exibição. A exibição, então, é o momento dedicado à exibição integral do filme. Um cineclube não deve trabalhar com fragmentos de filme. Se o tempo for crucial, ao invés de abordar longas metragens, opte por curta-metragens, que geralmente têm tempo total inferior a 20 minutos. Então, filmes curtos, né? Mais exibição por completo deles. E o debate? O debate é um momento dedicado à troca de saberes, compartilhamento e percepção e construção colaborativa do conhecimento. Esse momento é crucial, tendo em vista a educação do olhar para o filme e estabelecimento de relações sobre o que foi estudado. No caso de cineclube na escola, né? Então, a estrutura fica nesses 3 itens: apresentação, exibição e o debate.
Fundamentando a prática. Qual é o objetivo da prática cineclubista na escola? Então, na escola, o objetivo é possibilitar aos estudantes a reflexão sobre temas, conceitos e situações relacionadas ao processo de aprendizagem do componente curricular. Então, processo de aprendizagem do componente curricular, fortemente ligadas a contextos da realidade cotidiano do estudante, né? Então, aqui embaixo, processo de construção do conhecimento pelo cineclube. Aqui eu vou pedir para 3 professores, né, 3 cursistas lerem. Então, o primeiro faz a leitura, já o segundo professor em seguida e o terceiro na sequência. Pode ser? Apropriação 1, significação. Inicia-se a partir da apresentação e da exibição do filme. O estudante reflete relacionando e dando sentido e significado ao que assistiu. Ressignificação. Inicia-se a partir do debate, a partir dos vários pontos de vista apresentados, o estudante ressignifica e dá novo sentido ao que assistiu. Apropriação. 2. Ação. A partir da ressignificação, o estudante apropria-se de um novo conhecimento, podendo articulá-lo e utilizá-lo a partir das situações da vida cotidiana. Perfeito, muito bem, obrigado, professores. Por dentro da aula, então. A aula número 30 do RCO, do 9º ano, traz uma reflexão interessante sobre manter viva a memória do Holocausto. Vamos refletir sobre o que pode ser trabalhado nesta aula. Vou colocar aqui para vocês o link dessa aula no chat. Coloquei o link da aula no chat, professores. Peço que vocês abram essa aula. Para a apreciação. Então, ao utilizar o cineclube como uma estratégia pedagógica, podemos abordar um curta ou longa-metragem ou documentário que aborde o tema do Holocausto. Desta forma, podemos trabalhar não somente habilidades de componente, como também auxiliar no processo de recomposição da aprendizagem. Então, essa aula número 30, conseguiram abrir, professores? Ô, professor, eu queria fazer uma pergunta. Sim, professor, desculpa, E a pode fazer. respeito de acervo? Porque, por mais que a gente queira trabalhar filmes e curtas, aonde que eu vou ter acesso a eles? Eu vou ter que pagar para ter acesso em alguma plataforma? Porque a escola não tem disponível. Tem filme que é muito difícil a gente achar na internet. Então, Sim. como que a gente consegue organizar isso? Porque parece muito bonito, mas eu não vejo como sendo algo tão simples nem fácil de a gente instrumentalizar na nossa realidade. Sim, perfeito, professor. Nessa aula tem no Saiba Mais, aí no slide ao final, nós vamos falar um pouquinho, daí no decorrer do tempo da aula, se der tempo, e aí vai ficar esse material lá no Classroom, para que o professor pode dar uma olhadinha e ver se consegue, lá tem acesso a mais um pouco de um material mais profundo, né, sobre esse tema, e alguns exemplos também, né, como esse documentário do Holocausto que nós vamos ver daqui a uns minutos. Então, é um acervo bem grande que tem, professor.
aí nas internet, né, nas redes sociais também, alguns clubes de história. Eu participo aí de 2 clubes de histórias aí, historiadores do Brasil. Tem um acervo aí bem legal, dá para trabalhar bastante. Então, a aula número 30, né, é o Holocausto do 9º ano. O objetivo dessa aula, ele diz assim, ó, identificar as características da perseguição e extermínio de minorias pelos nazistas. Vou fazer aqui a leitura só do slide 4, essa parte que está em amarelo. Diz assim, ó, abre aspas, simplesmente não posso edificar minhas esperanças sobre alicerces de confusão, miséria e morte. Vejo o mundo gradativamente se tornando uma selvageria. Posso sentir o sofrimento de milhões e ainda assim penso que tudo isso irá se corrigir, que esta crueldade também terminará. E aí fica uma pergunta aí, qual sentimento o autor, a autora, né, do texto passa neste trecho, né? Então, o Holocausto, aí, como nós já sabemos, e quando é relembrado aí, tanto por esses documentários, principalmente documentários ou filme, né, ele comove muito, né, como a professora falou ali, ele mexe com os alunos e com as pessoas, né, aquelas crueldades, as câmaras de gás e tudo mais. Então, o nosso trabalho aí vai ser em cima dessa aula número 30, do Holocausto. Lembrando, essa aula é o descritor HD 28, identificar teorias ou ideologias que influenciaram o processo histórico em diferentes temporalidades. HD 28. Continuando aqui por dentro da aula, com foco na recomposição da aprendizagem. Então, a aula 30 do RSO, Holocausto, sessão cineclubista, que vamos fazer, o debate e habilidade, identificar teses, argumentos e posicionamentos. É esse o caminho que nós vamos traçar aí. Então, a partir da aula número 30, que aborda esse tema Holocausto, ao fazer uma sessão cineclubista, o professor também pode auxiliar no processo de recomposição, abordando naturalmente uma habilidade do componente de língua portuguesa, relacionado a identificar teses, argumentos e posicionamentos. Então, o debate realizado após a exibição do filme ou documentário na sessão cineclubista vai auxiliar os estudantes na identificação de argumentos e posicionamentos sobre o tema abordado, contribuindo naturalmente para o processo de recomposição das aprendizagens, fazendo uma relação interdisciplinar com naturalidade. Então, no meio natural, né, nós aí, professores de história, já contribuímos com essa língua portuguesa. Tem alguns descritores aqui, vou ler, ó, descritor D7, língua portuguesa do 6º ano, ensino fundamental, identificar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em um texto. Então, aí nós auxiliamos com a recomposição da aprendizagem. Vivência. Vivência e o compartilhamento. Professores, para a nossa vivência, faremos uma experiência cineclubista online. A organização segue a abordagem clássica realizada pelos cineclubes, que compreende basicamente 3 momentos. Então, vai ser a apresentação, né? Eu serei o redator, o relator, né? Vou fazer a apresentação do filme para vocês. Aí eu vou fazer a exibição, né? É um documentário, como foi a libertação de Auschwitz. Depois da apresentação desse documentário, é o debate. Aí nós vamos fazer um debate online.
todos nós aqui desse grupo de estudos vamos colocar nossas posições e argumentos. Tranquilos? Vou colocar para vocês aqui no chat. Vou ver se ele abre aqui, porque não estava abrindo esse link. Se não abrir aqui, eu passo para cada um de vocês, aí vocês abrem e vão acompanhando. Acho que vai abrir. Está aparecendo para vocês, professores? O cara é bem roubado. Não, professor. Não? Tá. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, porque dentro desse documento está o documentário. Deixa eu ver aqui, ele já carrega. Vou atualizar aqui, se eu sair da reunião, ela está sendo gravada, eu já retorno daí. Queria que aparecesse aí para vocês, não está aparecendo, né? Vou colocar no chat, então, para cada um dos professores abrir. É um painel do Genial. Vou colocar no chat, aí os professores conseguem abrir. Interessante. Está aparecendo ali agora. Apareceu aí para você, professora? Não, professor, só tem o link ali. Tem o link, eu estou tentando abrir. Abriram o link? Tá. Então, eu não sei por que ele não aparece aqui, acho que é porque é muito pesado, alguma coisa do Professor, tipo, ele mas está assim, abrindo aqui para mim a imagem do filme. Tem um cineasta, assim, com uma câmera. Está abrindo. O link abriu, Isso. Aí aparece. O link abriu? Isso mesmo. Sim. Então, assim, professores, deixem lá na primeira página, a principal está ali, a apresentação. Tem a apresentação e um sinalzinho de mais do lado. Como? Agora está aparecendo aqui para mim. Ah, agora apareceu.
Isso. Então, feche não, professores, só deixe parado lá, e daí eu faço por aqui a apresentação. Então, ela vai funcionar assim, ó. Então, eu vou fazer a apresentação agora, em seguida a exibição do documentário, e daí nós vamos para o debate. Então, vamos lá. Professor, para mim travou, Quando nós entramos travou em Auschwitz, na apresentação, sentimos mas está cheiro passando forte agora. de queimado. A professora pode fechar, então, professora, se tiver aparecendo a tela que eu compartilhei. Está aparecendo agora? Então, vamos lá. Vou fazer a leitura aqui da apresentação. Então, vou ser o relator. Apresentação para vocês. Há 80 anos, as tropas soviéticas libertaram o campo de extermínio nazista de Auschwitz-Birkenau. E, no dia 27 de janeiro, para marcar a data, alguns dos últimos sobreviventes se juntaram a líderes mundiais em memória das 1.100.000 pessoas assassinadas no local. Em pouco mais de 4 anos e meio, a Alemanha nazista executou sistematicamente pelo menos 1.100.000 de pessoas no campo de Auschwitz, construído no sul da Polônia ocupada, perto da cidade de Auschwitz. Auschwitz estava no centro da campanha nazista para erradicar a população judaica da Europa. E quase 1 milhão dos que morreram lá eram judeus. Entre os outros que perderam suas vidas estavam poloneses, ciganos e prisioneiros de guerra russos. Neste vídeo, a repórter Laís Alegretti explica a terrível história de Auschwitz e como foi a libertação do campo. Confira. Então, agora vamos para a exibição. A professora tem o microfone aberto. E daí eles foram lá e pesquisaram. Eu já tenho uma certeza. Professora Jurema, o microfone está aberto. Eu vou fazer agora a exibição. É um vídeo, é um documentário um pouco... uma curta-metragem. Quando nós entramos em Auschwitz, sentimos um cheiro forte de queimado. Era uma pilha de corpos humanos em chamas. Pelo olhar dos prisioneiros, dava para imaginar o que eles tinham passado. E eles entenderam que a liberdade havia chegado. É assim que um soldado soviético recorda a chegada ao maior e mais conhecido campo de concentração e de extermínio nazista. Naquele 27 de janeiro de 1945, já na reta final da Segunda Guerra Mundial, o exército soviético enfrentou os guardas alemães, entrou em Auschwitz e se deparou com seres humanos vivendo em um verdadeiro inferno. Columns of people. Filas e filas de pessoas, dia e noite, eram enviadas para as câmaras de gás, enquanto nós assistíamos sem poder falar com elas. Eu via as pessoas entrarem e nunca mais saírem. Nós esperávamos meia hora antes de abrir a câmara de gás e retirar os corpos. Depois disso, os comandantes arrancavam os anéis dos cadáveres e extraíam o ouro das obturações dos dentes deles. Àquela altura, ao menos 1.100.000 pessoas já haviam sido assassinadas em Auschwitz durante 4 anos e meio. A grande maioria eram judeus de várias nacionalidades, mas houve também ciganos, homossexuais e prisioneiros de guerra. Before killing women,
Antes de matar as mulheres, os nazistas cortavam o cabelo delas. Havia grandes pilhas de cabelo que eram colocadas em sacos. Um dos sobreviventes mais famosos de Auschwitz é o Nobel da Paz, de origem romena, Elie Wiesel. Ele afirmou: depois de Auschwitz, a condição humana já não é mais a mesma. Depois de Auschwitz, nada jamais será o mesmo. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu conto a história de Auschwitz. Esse enorme complexo de 40 campos é o principal símbolo do Holocausto, o genocídio sistemático feito pela Alemanha nazista contra a população judia. Foram 6 milhões de judeus exterminados entre 1933 e 1945, período que abarca a Segunda Guerra Mundial. Auschwitz foi estabelecido como campo de concentração em 1940, na Polônia, país que estava sob uma brutal ocupação desde o ano anterior. O objetivo era abrigar o crescente número de pessoas detidas em todas as partes da Europa pelo regime de Adolf Hitler. Elas chegavam ali depois de longas e dolorosas viagens em trens superlotados, sem janela, banheiro ou comida. A famosa frase na entrada de Auschwitz significa: o trabalho liberta. Prisioneiros jovens faziam trabalhos forçados para grandes empresas alemãs. Alguns eram submetidos a experimentos médicos macabros por cientistas nazistas, sendo esterilizados à força ou servindo de cobaias para testes de medicamentos. Mas o destino mais comum era a câmara de gás. Foi o que aconteceu com os parentes de Andor Stern, o único brasileiro nato a sobreviver aos horrores de Auschwitz. Ele tinha só 13 anos quando foi levado da Hungria, terra natal de seus pais, e onde estava na época, ao campo de extermínio, junto com outros 430 mil judeus húngaros. Minha família foi toda junto. Aí nós fomos separados. Depois de separados, começou o calvário deles, que foram direto para a câmara de gás. Meus avós, meus tios, minha tia grávida, abaixo de 12, acima de 55, era câmara de gás direta. Você chega lá, tiram tua roupa, tiram tudo que você está carregando com você, tiram o teu sapato, seguram o teu braço, botam um número lá, bem de uma forma dolorosa, te tatuam, que depois inflama, fica cheio de pus, leva um mês para ficar em dia. E você descobre via um discurso, quando tipo dentro de uma barraca, onde o cara diz: tá vendo aquela fumaça lá? Tua família está saindo de lá, teus avós, teus tias, tua mãe. A motivação por trás do Holocausto era a ideologia antissemita, o ódio a judeus e a crença de que os alemães eram uma raça superior. Num contexto em que a Alemanha se recuperava de uma derrota humilhante na Primeira Guerra Mundial, muitos alemães apoiaram o nazismo por acreditar que Hitler estava restaurando a grandeza do país. Desde o início do regime nazista, em 1933, os judeus começaram a perder todos os seus direitos, posses e liberdades, e passaram a ser isolados do restante da população em guetos e campos na Polônia. Enquanto isso, era arquitetada a chamada solução final, o plano de assassinar todos os judeus da Europa. Der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Habe Auschwitz deswegen gewählt, weil es bahntechnisch am günstigsten liegt. E foi assim que, em 1942, Auschwitz virou também um campo de extermínio, onde os nazistas experimentavam formas de fazer matanças em massa. Naquela época, a Segunda Guerra Mundial devastava a Europa. De um lado estavam os aliados. Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos lideravam uma coalizão de países que enfrentava o eixo, lado comandado por Alemanha, Itália e Japão. Ao fim de 1942, os alemães ocupavam um amplo território, desde grandes pedaços da União Soviética no leste, passando pela maior parte do leste, do centro e do norte da Europa, fora áreas no norte da África. A ocupação foi particularmente brutal no leste da Europa, onde a população era tratada como seres inferiores a serviço de uma suposta, entre aspas, raça ariana, e qualquer tipo de resistência era punida com morte.
Mas eis que o curso da guerra começou a mudar. Ainda em 1942, as forças aéreas dos países aliados bombardearam intensamente a Alemanha. No ano seguinte, tropas britânicas e americanas invadiram a Itália, enquanto o exército da União Soviética avançava pelo centro e no leste da Europa. Em 1944, os aliados desembarcaram na Normandia, abrindo caminho para libertar a França. Já na fase final da guerra, os campos de concentração alemães começaram a ser descobertos e libertados, e seus horrores foram revelados ao mundo. Com o colapso do Terceiro Reich de Hitler, esses locais tinham se tornado não apenas cruéis, mas caóticos, sem comida ou água e infestados de doenças. No caso de Auschwitz, a notícia de que os soldados soviéticos estavam se aproximando fez com que as autoridades nazistas começassem a mandar os detentos a campos dentro da Alemanha. Cerca de 56 mil prisioneiros foram forçados a marchar dali, sob a escolta de guardas armados, e em pleno inverno, entre 17 e 21 de janeiro de 1945, poucos dias antes, portanto, que o campo fosse libertado. Essas jornadas ficaram conhecidas como Marchas da Morte, porque custaram a vida de muitas dessas pessoas. Os oficiais nazistas também destruíram grande parte dos arquivos de Auschwitz e dos subcampos internos. Por isso, até hoje, é difícil ter certeza do número exato das vítimas que padeceram ali. Mas das centenas de milhares de pessoas que passaram por ali, 7 mil conseguiram escapar com vida. Foram encontradas também dezenas de obras de arte feitas pelos prisioneiros às escondidas e que revelam a tentativa de encontrar alento e beleza em meio aos horrores. Com a derrota da Alemanha na guerra, começaram os julgamentos dos responsáveis por Auschwitz. Na Polônia, 1.000 integrantes da SS, unidade policial de elite que também cuidava da segurança dos campos de concentração nazistas, foram extraditados sob suspeita de terem cometido crimes de guerra. 673 deles foram formalmente indiciados. O julgamento mais conhecido foi o de Rudolf Höss, em 1947. Esse comandante de Auschwitz acabou condenado à morte e foi enforcado ao lado do antigo crematório de Auschwitz. Höss havia sido réu também em Nuremberg, tribunal internacional criado pelos países aliados que condenou dezenas de oficiais nazistas. Sie waren von 1940 bis 1943 Lagerkommandant von Auschwitz, stimmt das? Jawohl. Und in dieser Zeit sind Hunderttausende von Menschen dort in den Tod geschickt worden. Ist das richtig? Jawohl. Embora tenha havido vários tribunais e julgamentos pelos crimes do Holocausto, é sabido que muitos criminosos do nazismo escaparam sem punição. Ao mesmo tempo, museus e organizações passaram a coletar as informações e os depoimentos dos sobreviventes. Pessoas como Andor Stan, Elie Wiesel e milhares de outros em relatos que viraram parte de um capítulo sombrio da história recente e que até hoje emocionam. No aniversário de 50 anos da libertação de Auschwitz, Wiesel fez o seguinte discurso. Falo perante vocês como um homem que, 50 anos e 9 dias atrás, não tinha nome, nem esperança, nem futuro, e era conhecido só pelo número A7713. Falo perante vocês como um judeu que viu o que a humanidade fez a si mesma ao tentar exterminar uma população inteira e infligir sofrimento, humilhação e morte a tantas outras pessoas. Andor Stan voltou para o Brasil e construiu uma vida plena até falecer em 2022. Mesmo profundamente marcado pelas atrocidades que viveu, ele contou para nossa reportagem em 2019 que passou a apreciar com outros olhos os pequenos prazeres cotidianos. Com todas as nossas mazelas, é muita sorte poder viver no Brasil, apesar de ser um país injusto, um país terrivelmente carregado de problemas que não deviam existir, mas o povo tem muita gente, humanos. Você se sente aqui abraçado, acarinhado. Eu costumo dizer, para mim, cada dia que eu vivo é uma sobremesa, é muito gostoso, sabe? Muitos sobreviventes de Auschwitz também levantaram a voz contra a perseguição a outros povos. É o caso de Bernhard Offen, que perdeu 59 parentes durante o Holocausto. We need to wake up. Precisamos acordar a respeito de como tratamos os seres humanos.
O Holocausto aconteceu por causa do ódio aos outros, vamos ser claros, em particular do ódio contra os judeus. Certo, nós judeus somos o número 1 na lista de perseguidos, mas existem outros nessa lista, muçulmanos, indianos e muitos outros. É anti-humano ser antissemita. Não é só contra os judeus, é contra todo mundo. Estamos vivendo em tempos muito perigosos neste planeta. Com isso eu fico por aqui. Conta pra gente nos comentários se você quer ver outros vídeos históricos como esse. Obrigada pela audiência e até a próxima. Então, este foi a apresentação a exibição do documentário. Agora o nosso debate. O nosso debate, professores, vai ser em torno dessas 3 perguntas. Eu vou fazer a primeira pergunta e nós debatemos, daí vamos para a segunda e, por fim, a terceira, sempre cuidando do nosso tempo aí para conseguirmos responder as 3 perguntas. O documentário é uma aula, o documentário e a aula abordam as ideologias nazistas, incluindo o antissemitismo e a crença de superioridade da raça alemã. De que forma essas ideologias influenciaram as ações dos nazistas, desde a segregação e perseguição até o extermínio em massa de judeus e outras minorias, como ciganos, homossexuais e prisioneiros de guerra. Então, esta é a pergunta. Quem pode começar? Professor Marcelo, quer começar a expor algum comentário, uma posição? Quando eu chego nesse assunto, no 9º ano, faz tempo que eu não pego ensino médio. Eu estou nos últimos 6, 7 anos, eu estou pegando ensino fundamental, e esse assunto é trabalhado no 9º ano. É um assunto que nós vamos trabalhar daqui a alguns dias, não chegamos ainda. Esse daí é o assunto no finalzinho do 2º trimestre. Eu sempre trabalho com documentário, e mostro documentários muito parecidos com esses. Eu acho muito bom trabalhar com que o aluno aprende de verdade, porque uma pessoa falando, o professor falando lá na frente, sem dar um exemplo, sem apresentar fotos, vídeos, fica difícil do aluno entender. Eu gosto de trabalhar muito com todo ano eu trabalho, quando eu chego nesse assunto, o Auschwitz, eu trabalho com vídeo, eu trabalho com documentário. Isso mesmo, professor, isso tem que sempre trabalhar documentário, né? Sempre que nós conseguir, né? Em relação a essa pergunta, professor, de que forma o professor acha que essas ideologias, como que elas influenciaram essas ações de nazistas? Ou se o professor vê que não são ideologias, ou qual que é a visão que o professor vê? Os alemães acharem que são... Os alemães em si não, né? O Hitler, né? Eu acredito que talvez toda a população alemã não sabia do que estava acontecendo. Os campos de concentração era mais presente para as autoridades. É quando você cria uma ideologia e acredita nessa ideologia que existe uma raça superior, e todo racista ele é ignorante. O racista é ignorante, porque todo mundo sabe que não existem raças, existe a raça humana, que somos todos nós. Então, eu acredito que a população da Alemanha, ela, como um todo, ela não sabia do que estava acontecendo. Tanto que, quando isso foi divulgado para o mundo, essa ideologia de que existe uma raça superior, uma raça branca, uma raça ariana, isso foi incutido na cabeça de toda a população. Mas que os judeus estavam sendo
exterminado nos campos de extermínio, não acredito que a população alemã tinha conhecimento disso. Acho que uma pequena parte da população. Perfeito, professor. Professor, Sim. posso falar? Tem um videozinho que eu gosto de trabalhar. Eu coloquei a entrevista já para os alunos desse senhorzinho ali, brasileiro que sobreviveu. É bem bacana a entrevista completa que ele fez, contando como que era a vida dele no campo de concentração. Mas eu trabalho um videozinho junto que chama Educação para a Morte, no 9º ano, que é da Disney, que mostra como que se cria um nazista. Fica bem claro para os alunos, sabe, como é que se faz, que é uma espécie de uma lavagem cerebral, né, que eles não têm muita escolha na questão da ideologia, como é que se forma um nazista, como que se cria um nazista. E teve bem de encontro aí essa pergunta, né, porque diz ali sobre o extermínio em massa dos judeus e outras minorias ligadas a essa ideologia, como que tantas pessoas concordaram com tudo isso. Não que todos os alemães, no caso, né, mas no meio tinha muita gente que sabia e concordava e atravessava a rua para o outro lado e não conversava com os judeus no começo, né, quando começou a segregação, e sabia das atrocidades. E eles não tinham muita escolha, que era uma espécie de uma lavagem cerebral. Não sei se alguém já viu esse desenho, já trabalhou, mas eu recomendo, que é bem bom. Não vi não, professora. Se depois a professora quiser colocar no grupo o nome, o link, ou alguma coisa que a gente possa achar, é interessante, né? Ok. Professor, eu tenho o 2º ano do ensino médio, né, e a gente estava trabalhando esse conteúdo. E Sim. é interessante como os alunos gostam também, né, de trabalhar esse conteúdo e também de documentário, entrevista, assim, acho que é bem produtivo, né, trabalhar em sala de aula. É isso Eles que prestam atenção quando a gente eles entra prestam nesse tema, atenção, né? é uma coisa que chama, né, assim, atenção. Sim. Então, vamos lá. A professora está entendendo ali, a professora Jurema antes tinha perguntado como que funciona. Ah, Então, sim, sim. Facinho, né? Bem interessante. Então, vamos para a pergunta número 2. Professor ergueu a mão, vamos ver quem? A professora colocou lá o link. Coloquei, professor. Certo. Obrigado, professor. Então, aqui na pergunta número 2, a frase Arbeit macht frei. O trabalho liberta. Aí acho que vem aquela enganação que os professores estavam falando, né? O professor Marcelo falou. O trabalho liberta. Estava na entrada de Auschwitz. Como essa frase que prometia liberdade pelo trabalho se contrapõe à realidade vivida pelos prisioneiros nos campos de concentração e extermínio, onde eram submetidos a trabalhos forçados, experimentos médicos macabros e, frequentemente, o destino final era a câmara de gás. Como que essa frase se contrapõe, né? O trabalho liberta, mas eles iam para um trabalho que não tinha volta, iam para a morte, né? É uma grande contradição, né, professor? Uma contradição essa frase, né? Na realidade, eu acho que não chega a ser uma contradição. Uhum. Na realidade, é a propaganda ideológica que eles utilizavam no período, né? Porque o que foi propagandeado é que os campos de concentração eram campos de trabalho, né? Até mesmo de vida, para aquelas pessoas que estavam sendo retiradas ali do convívio e levadas até lá. E todo o regime totalitário, ele faz um uso muito eficiente, né, da propaganda ideológica, né? Então, eles vão gradativamente incutindo na cabeça da população de que aquilo que eles estão fazendo realmente é bom, não é ruim, que eles estão livrando realmente a população alemã de tudo aquilo, e estão ali, então, propiciando ainda para aqueles excluídos, ou minorias, ou ainda um ambiente de trabalho. Então, a propaganda é muito forte, né? E eles convenciam através disso.
E não só os regimes totalitários na Europa, o Getúlio Vargas utilizou a propaganda muito habilidosamente aqui no Brasil, né? A maioria dos regimes autoritários e totalitários fazem uso da propaganda. Então eu trago, é a mesma coisa do slogan Deus, Pátria e Família, né? Que a gente ainda vivencia hoje no nosso cotidiano. Exato, então eles... eu tento me colocar no lugar lá dos alemães, né? Então tem aquele alemão que ele lia, né, o trabalho liberta e acreditava naquela frase e entrava, né, e ia lá trabalhar. Mas aí tem o alemão, eu acredito que teve também muitos que nem o professor falou, iam por essa ideologia, né? Não, mas no caso não era o alemão que trabalhava, professor. Oi? Esse slogan de o trabalho liberta era para colocar para a população alemã que as pessoas que estavam indo para o campo de concentração estavam indo trabalhar. Não era o alemão que estava indo trabalhar. O alemão só se beneficiou de tudo isso, na realidade. Uhum. Mas eles tinham essa frase como um atrativo, o professor acha? Seria, né? Não, na realidade é uma falsa propaganda, né? Não é um atrativo, porque nenhum judeu foi atraído para o campo de concentração. Eles foram levados forçadamente. Essa propaganda não é pro judeu, pro gay ou pros grupos minoritários. Essa propaganda é para convencer a população alemã, né, de que aquele local que estava indo essas minorias era um local legal. Não era uma propaganda aí para convencer o alemão. O alemão não foi para o campo de concentração, né? Uma imagem para a imprensa, talvez, professor? Imprensa mundial? Para a população alemã, né, mesmo, né? Para a população alemã, porque a imprensa era controlada pelo Reich, né? Hitler tinha controle pleno aí da imprensa e daquilo que era propagandeado. Certo. Alguns alemães até chegaram aí para esses campos de concentração, alemães que se colocavam contra o sistema. Ah, sim. Daí você é um subversivo do sistema, né? Isso, exatamente, perfeito. A professora tinha falado alguma coisa, professora Eva? Eu acho que enquadra bem ali o pianista, né? O filme O Pianista também, quando o professor falou ali da questão da propaganda para os alemães. No começo do filme do pianista mostra bem os guetos, né? Quando eles são arrancados e levados para os guetos. É a primeira forma, né? O gueto, né? A primeira coisa que eles fazem é a formação dos guetos. Para depois, a partir daí, você tem aí a formação dos campos de concentração e de trabalho forçado. Perfeito. Muito bom o nosso debate. Vamos para a pergunta número 3, aí, devido ao nosso tempo também. Então, a pergunta 3, ela diz assim, ó, o sobrevivente do Holocausto, Bernard Offen, afirma no documentário O Holocausto, aconteceu por causa do ódio aos outros, e que é anti-humano ser antissemita. Não é só contra os judeus, é contra todo mundo. Pensando nessa perspectiva, qual a importância de se manter viva a memória do Holocausto para combater o ódio, a intolerância e a xenofobia nos dias atuais? O discurso de ódio, olha, o discurso de hoje, de ódio está presente hoje em todas as redes sociais. A gente vê o discurso de ódio. As pessoas tendo ódio uma da outra, não tem o diálogo, não existe, as pessoas respeitando a diferença, o pensamento diferente. Aonde você vai, o cara faz OL, é comunista, vai viver em Cuba, as pessoas, elas não respeitam. O que nós estamos vivendo hoje? As pessoas não respeitam a diferença. O pensamento divergente, esse discurso de ódio, ele está permeando toda a sociedade brasileira no dia de hoje, principalmente nas redes sociais. E sabe o que eu sinto? É que a gente aprendeu muito pouco em relação a isso. Porque quando a gente vê a ascensão ainda de fascistas, de extrema-direita, ao longo do planeta todo, né? Porque a gente tem uma onda muito forte na Europa, temos aqui no nosso país. Então, acho que tudo que leva ao extremo não é benéfico. Então, a gente aprendeu muito pouco ainda com essas atrocidades, como, por exemplo, do Holocausto. Quando a gente fala ali do lado humano,
a gente precisa também pensar friamente que não era só essa questão do ódio, né? O Hitler não era um cara, eu odeio os judeus. Ele tinha toda uma questão de poder, era uma questão política, era uma questão assim de domínio. Não era só odiar o outro. Porque quando eu coloco só sobre odiar o outro, parece uma coisa muito mais simples. Então eu fujo da sistematização muitas vezes, eu fujo aí do controle do Estado, porque era isso, né? O nazismo foi isso. Então é legal aí essa mensagem para a gente poder refletir, ainda que a gente não tenha muita essa habilidade e muitas pessoas não tenham desenvolvido essa habilidade de reflexão. Mas a gente precisa entender também que era um projeto ideológico de Estado, né? Não era só uma questão de odiar por odiar, era uma sistematização. Perfeito, professor. Eu posso, professor? Sim, professora, faz favor. É que eu concordo com o professor Marcelo, só que eu queria só acrescentar que a gente tem que lembrar que não é só de extrema-direita, né, gente? Porque a gente tem o exemplo do Stalin, né? Na Rússia. Então, quando a gente fala em sistemas assim... os extremos, né? Os extremos. É isso que eu queria dizer, os extremos. Então, tudo que leva a esse extremo, a gente tem que cuidar. E eu acho assim que a gente vê muito esse discurso de ódio de todo lado hoje em dia, porque as pessoas não conseguem pensar criticamente. Parece que elas estão assim bitoladas. E uma coisa interessante que eu vi que a professora citou ali o filme A Onda. Quando você trabalha esse filme A Onda, eles mostram muito bem que na Alemanha eles não querem deixar de falar e eles não querem esquecer da história do Holocausto, porque eles sentem vergonha dessa parte da história deles. Eu acho muito interessante isso. Inclusive, professora, os campos de concentração na Rússia surgiram antes dos campos de concentração na Alemanha. Na Rússia tinha os campos de trabalho forçado, que eram os gulags. As pessoas trabalhavam lá nas minas a 30, 40 graus abaixo de zero. Aquilo era um verdadeiro pesadelo, aquilo era pior do que a morte. Vamos mais um pouquinho. A professora Márcia quer falar alguma coisa? Não, professor, não quero falar. Não quer, professora? Respeito a sua vontade, professora. Tranquilo. Professor Luiz... O professor Luiz está me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo, sim, professora, mas eu não levantei a mão, não. É a professora Valéria que levantou a mão, professor. Sim. Vamos ver se o professor Luiz consegue falar. Sim, professor, eu estou acompanhando o debate aí, mas a gente tem observado aí que todos os extremos são extremamente prejudiciais à sociedade, né? Eu acho que todo regime que prega a aniquilação, a eliminação do opositor não é um regime saudável. Então, eu acho que o Holocausto a gente tem que compreendê-lo na sua totalidade para que regimes dessa natureza jamais possa acontecer em qualquer parte do mundo, né? E embora alguns tentam apagar a memória, né? Eu acho que a memória do Holocausto tem que manter sempre viva para que nunca mais seja repetida essa experiência trágica na humanidade. Perfeito, professor. Muito obrigado. A professora Valéria tinha levantado a mão. Não, professor, o que me lembrou rapidamente aqui, e até se os colegas tiverem alguma historiografia, algum livro a respeito desse assunto, que eu vi uma vez num livro de geografia, mas não me recordo mais, faz muitos anos, que foi nos anos 90, né, que aconteceu algo similar, dadas as proporções, um pouco menos, mas assim, com o Slobodan Milosevic na ex-Iugoslávia, né, com relação aos croatas, que eles chegaram a ter uma espécie de mini campo de concentração e tinha uniforme também, né? E eu tenho essa curiosidade de ler mais sobre o assunto, mas eu não
Assim, não encontrei uma historiografia, assim, alguma coisa, se alguém tiver uma recomendação, porque eles fizeram isso também, né? O Slobodan Milosevic, da ex-Iugoslávia, inclusive, ele se defendeu no tribunal, porque ele era advogado, né? Então, ele quis... Mas ele fez isso também, ele segregou as pessoas, né? Ele colocou um uniforme, então, matou muita gente, né? E nos anos 90, no nosso tempo. Perfeito. Então, se os professores tiverem algum material, fiquem à vontade, professores, de postar aqui no chat ou no grupo, ou lá no Classroom também, tem o e-mail, os canais aí. Fiquem à vontade, professores. Não tem a mesma proporção, mas o que está acontecendo em Gaza nos dias de hoje é um verdadeiro pesadelo. Aquilo que eles estão concentrados ali, eles não conseguem sair, vão para um lugar, vão para outro, é bomba de tudo que é lado, não tem comida, as pessoas estão morrendo. O que está acontecendo é claro que a proporção é muito menor, mas o que está acontecendo em Gaza hoje... Professor Marcelo, aquela cena, né, ontem mesmo passou nos noticiários da comida, que as pessoas, 45 de 90 pessoas, né, 45 foram mortas ali, porque atiraram nas pessoas ali, né, e elas estavam aguardando comida. Vou colocar professores no chat, então encerramos nosso debate. Só para encerrar, uma vez um amigo meu falou assim, eu gosto tanto de história, tudo tão romântico. Gente, depois do nosso debate aqui, eu não vejo romantismo. Pois é, o romantismo era trágico também, né? Então deve ser nesse aspecto que ele falou do romântico. Eu só vejo tragédia. Muito romântico não é, né, professor? Não é muito romântico. E é bem isso. Esse dia eu estava estudando para uma aula. E você vai absorvendo muito dos temas, né, dentro da história. E vai gerando um desconforto. Sobre a ditadura, por exemplo, quando você vai vendo aqueles relatos e como aconteceu, e principalmente com os mais jovens, com os estudantes do período, então você vai absorvendo muito daquela tristeza do período. Então tem muito pouco romantismo nisso. Sim, muito pouco, né? Mas coisas ruins aí, tragédias e tudo mais. Estou colocando no chat, professores, o formulário. Deixa eu colocar aqui, ver se ele vai, que tá meio lento hoje, meio estranho isso aqui. Então, aí está o formulário do... Sim? O portfólio hoje não tem encontro 7 lá no portfólio, então não tem nenhum relato para fazer do encontro 7. Tá, daí é só preencher aquelas fichas e finalizar, né? Sim. Eu tenho aqui só vou passar esse slide aqui. Queremos te ouvir, então, professores, para que possamos continuar nossa jornada com o mesmo entusiasmo e aprendizado deste encontro, né? Use o formulário para registrar suas impressões. É muito importante que os professores preencham esse formulário, então já coloquei o link aí no chat. Daí tem o outro formulário aqui, queremos, o que aprendemos hoje, é um teste, né, para os cursistas, a pergunta é quais os benefícios do Cineclube para a aprendizagem. Para responder esta questão, vamos testar nossos conhecimentos, preenchendo o formulário. Também vou colocar no chat o formulário. E aí, na sequência, eu vou falar um pouco sobre o portfólio. O formulário também está no chat. Vamos
Então, o portfólio, professores, assim, ó, ele vai... reunião 7, né? Autoavaliação. Esse é o preenchimento do portfólio. Somente a resposta com o uso de um X, né? Do gosto aí, do entendimento, da opção do professor, sempre, às vezes, ou nunca, né? O portfólio, fazendo isso, vai estar preenchido. O professor que tinha falado sobre o material aqui no Saiba Mais, tem alguns artigos acadêmicos, vídeos, cartilha de Cineclube. Aqui tem algum material, professor, e os demais, para se aprofundar, né, buscar um documento, um caminho aí, que pode ajudar nesse trabalho com o Cineclube. E agora, no final do nossa aula de hoje, cada reunião é uma conquista, por isso vamos registrar a conclusão deste encontro com um print. Lembrando, se algum cursista ou professor, depois que eu finalizar a reunião, quiser ficar para conversar, tirar alguma dúvida, ou eu preciso colocar um material para a professora também, que ela me pediu no início do curso, daí a gente trata disso. Então, vamos lá. Professora Jurema tinha levantado a mão. Professor Marcelo também. Só para o print, professor. Só para o print, professor. Show, isso, maravilha. Então, vamos fazer o nosso print. Se vocês quiserem usar os emojis ou um filtro também, fiquem à vontade. O filtro é aqueles bichinhos, né? Aqueles figurinhas, aqueles bigodes, aqueles chapéus. Fiquem à vontade sempre, então. Então, vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Pronto, aí está a nossa foto. Vou colocar já lá no nosso grupo, na turma V. Vou colocar lá a foto. Pronto. Então, essa foi a nossa reunião de hoje, professores. Obrigado pela presença de todos. E na semana que vem, vamos para a nossa reunião número 8. Não esqueçam que até o dia 4, né, tem que entregar o portfólio. Essa atividade, o prazo é 4 de julho. Obrigado. Vai ter reunião semana que vem? Vai ter reunião. A semana que vem, não, desculpa. Depois das férias. Depois das férias. As nossas férias começam na quarta, quinta, né? Quinta. Então, depois das férias, nós sabemos. Professor. Sim? O portfólio, então, eu tenho que entregar até amanhã, né? O portfólio, sim, até amanhã. Amanhã é dia 4. Eu já entreguei hoje. Boa noite. Boa noite, professora. Professor, eu entreguei hoje. Não tem nenhum problema, professora. Tá perfeito. Professor, eu acho que eu coloquei o seu nome errado. Aparecia outro nome lá.